Olá pessoal, sejam bem-vindos à nova temporada do Café com Valência. Me chamo Saulo Castro, sou sócio do Valência Associados e host desse projeto maravilhoso. Começando mais um ano, começando mais uma temporada. E o nosso objetivo aqui é estender a mão cada vez mais para os empresários, para a gente falar de temas relacionados à advocacia, mas não sobre a advocacia em si, muitas vezes. Então, já aqui no começo, deixo o recado para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se inscrever no nosso canal do escritório, porque é graças a vocês que a gente mantém esse projeto vivo. E desde já agradecer toda a interação que a gente teve ao longo do ano passado, a interação que a gente vem tendo e acredito, a gente está cheio de novas ideias para 2025. E para abrir essa nova temporada, eu acho que nada melhor do que a gente falar de uma coisa que está na cabeça dos empresários, de vários brasileiros, como sempre, que é a questão dos investimentos, a questão do dinheiro, como guardar o dinheiro. E eu acho que é uma preocupação legítima também das empresas. Então, nosso convidado de hoje, convidado de honra, Henrique Zimmermann, sócio fundador da Start, agente, assessoria de investimentos vinculada à XP. E, primeiramente, amigo, obrigado por você ter vindo até aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu acho que fazia tempo que a gente queria marcar esse episódio e não conseguia ir ali tentando encaixar. Então, muito feliz em você representado na pessoa do escritório, vir aqui para falar com a gente, para explicar. Então, novamente, agradecer o convite, de você ter aceito o convite, na verdade. E, para começar, eu acho que nada melhor do que a gente começar pelo começo aqui, usando essa analogia, que é você talvez falar um pouquinho da história da Start. Eu acho que ela se confunde com a questão da XP e desse movimento que o brasileiro tanto tem abraçado ao longo desses últimos anos. Então, amigo, o espaço é seu. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer falar aqui com o público, né, da Valença, parceiro de longa data, né? A gente já fez bastante coisa juntos e com certeza agrega bastante para os nossos clientes, né? A assessoria que vocês dão também. A Start, ela vai completar inclusive esse ano 10 anos, né? Final do ano a gente está aí completando 10 anos. Eu sou assessor de investimentos desde 2008, né? Então estou completando já 17 anos aí nessa profissão que ainda é nova no Brasil, né? E a XP que vem puxando aí, digamos assim, toda essa revolução da parte de investimentos. Então a gente está aqui em Fortaleza como uma das principais operações da XP. E a gente sempre focou muito em pessoa física até os últimos anos, né? Em 2020, a XP montou o banco de investimentos, o banco de atacado, para trazer mais soluções para os empresários. Então, é um banco que serve a corretora, né? Diferente dos bancos que geralmente eles são focados muito no crédito, né? A XP continua focado na parte do público investidor, mas ela usa o banco para fazer a parte de estruturação de mercado de capitais, principalmente, né? E dar acesso a soluções para o grande empresário que quer emitir uma dívida, quer fazer uma fusão, uma aquisição. Então, vai mais por esse caminho aí que a gente trabalha lá, né? Então, hoje, a XP foi botando dentro do portfólio dela de produtos várias soluções para o empresário. A gente tem desde a parte de energia solar para redução de contas, né? Diminuir os custos com energia. A gente tem a parte de revisão tributária, que também é de um evento que a XP fez com uma empresa lá do Sul. Tem várias soluções para o caixa da empresa, né, também. Então, às vezes, produtos que só chegam... Geralmente, o banco só oferece para empresas corporate, né, que faturam mais de R$ 1 bilhão por ano. A gente traz para o pequeno empresário também, para qualquer tamanho, né, de faturamento, a gente consegue trazer. E a ideia da XP é de verdade revolucionar esse mercado da PJ, né, como ela já fez na pessoa física também, né? Entendi. E a gente você falando aí de algumas coisas, só um parêntese, a gente se conhece já tem algum tempo, né? Para não dizer muito tempo. E eu lembro... De outros carnavais. De outros carnavais. E, inclusive, eu lembro de um momento que a gente sentou e pensou, vamos se unir para poder, porque a gente entendia, de certa forma, até mesmo para o societário, para o escritório, que nossos produtos eram, de certa forma, complementares, né? E eu lembro que eu morava em São Paulo e te liguei, eu tô com isso aqui, será que tu consegue me ajudar? E tu, consigo. E aí tu me ligou depois, um tempo, eu tô com isso aqui, tu consegue me ajudar? Eu falei, consigo. Inclusive até teu cliente foi até São Paulo e fez reunião comigo na empresa que eu trabalhava. Então, assim, é muito gratificante ver que depois de tanto tempo a gente continua juntos nessa caminhada. Mas tu estava falando aqui da questão desse mundo de investimentos, de vários planos, já falou de emissão de dívida, falou de
soluções para a PJ que costumeiramente são tidas para a pessoa física. A XP começou com a pessoa física e vocês estão fazendo esse movimento cada vez mais rolo compressor, né? Eu vou começar talvez aqui por uma parte mais embrionária da coisa do empresário. Às vezes ele está ali focado em fazer a atividade dele crescer, ele está focado em estrategizar a operação de maneira que seja bastante organizada e que permita que ele alavanque ali o negócio dele para o futuro. Tá? Então, quando ele recebe o dinheiro, muitas vezes ele distribui porque ele precisa daquele recurso ali para viver, mas às vezes ele não precisa de todo aquele recurso, ou ele só distribui parte e tudo. E a gente sabe que a gente vive num país que a educação financeira ela ainda, de certa forma, engatinha. Então, falar disso para a pessoa jurídica eu acho uma coisa nova ou que deveria já ser um pouco mais antiga, mas não é. Queria que você falasse um pouquinho das experiências que você vê quando o cara chega querendo investir, seja um empresário, pessoa física, seja ele PJ, que geralmente o que ele traz, as dores que ele traz. Sim, eu acho que tem vários caminhos, é uma pergunta bem ampla, realmente tem vários caminhos para a gente que tem... É muito comum, como você falou, principalmente empresas familiares, às vezes confundir o pessoa física com a jurídica, né? E às vezes, como o sócio é o mesmo, né? Eu sou dono da empresa, digamos 100% da empresa é minha, e eu passo a investir o meu dinheiro na própria PJ, que tem uma série de desvantagens tributárias, né? Nossa, tem vários casos aqui. O cara tem a casa dele, o apartamento, o carro, é tudo na PJ. E imagina então um ativo de liquidez, né? Que na física você pode investir em ativos isentos e na pessoa jurídica você é tributado em 34%, né? Então não faz muito sentido, mas acontece muito. E até por isso que a gente tem até essas parcerias que às vezes a pessoa chega lá com uma demanda e fala, não, dá um passo atrás, você tem que falar com o contador, você tem que falar com o advogado, eu vou te assessorar na parte de investimentos, mas eu acho que tem um problema maior, né, que não vai ser o aumento da rentabilidade que eu vou resolver que vai mudar a sua vida. Mas na carteira de investimentos, o que a gente vê muito é, às vezes, uma falta de gestão de caixa que o empresário deixa muito dinheiro na mesa, né? Às vezes ele acaba... vai naqueles fundos de resgate automático do banco, que tem umas taxas muito altas de administração e às vezes rende 10%, 20% do CDI, né? Realmente é muito baixo. É um dinheiro muito nervoso e a operação compromissada, por exemplo, que é uma operação que a gente usa muito para esse cliente, ela isenta de imposto de renda para a pessoa jurídica, né? Então, na verdade, não é para a pessoa jurídica, para todo mundo, isenta de IOF, desculpa. Isenta de IOF. Então, aqueles 30 primeiros dias que você fica com dinheiro, então aquele fluxo de caixa nervoso da empresa. Às vezes o dinheiro entra hoje e vai ficar só 10 dias no caixa porque ele tem que pagar folha de pagamento, pagar impostos, pagar alguma coisa. Empresas que giram muito dinheiro, às vezes, alocando bem esse recurso, você consegue salvar aí um dinheiro considerável, né, que dá para fazer bons investimentos, né? Além disso, é muito comum a empresa, às vezes, ter um caixa muito alto e não fazer uma imunização de carteira, por exemplo, que seria o quê? Alocar recursos com vencimentos em cenários distintos. Então, vou botar 10% travado por um ano, 20% para 2 anos, porque quando a gente alonga um pouco a carteira de investimentos, a gente consegue aumentar bastante a rentabilidade sem necessariamente aumentar o risco. Certo. Né? Então, também uma estratégia bem interessante para fazer com o empresário, mas é bem comum que, como a XP, por exemplo, ainda não tem tanto produto para emissão de boleto, alguns serviços que o grande banco, né, tem, acaba que o empresário ainda é meio refém de alguns bancos e acaba... Banco de varejo, né, que a gente chama banco de primeira linha. Exatamente. E acaba concentrando lá, às vezes para não ter o trabalho de gerenciar mais uma conta, acaba... E eu acho que, na verdade, também o que a XP identificou agora na PJ, que é bem interessante, que acho que a grande oportunidade que ela viu e que, de fato, a gente agrega muito valor para o cliente, como é segmentado o atendimento da conta PJ no banco. Então, na pessoa física, como é que o banco segmenta? Ele segmenta pelo quanto dinheiro você tem, né? Então, você pode ser varejo, alta renda, private, né? Então, private que tem acima de 10 milhões é regra da Anbima, mas tem banco que a partir de 3 milhões já atende o cliente como private. Na pessoa jurídica é por faturamento, né? Então, você pode ser uma PME, uma empresa middle ou uma empresa corporate.
Certo. O ponto é que tem muitas empresas que são middle, por exemplo, que são empresas que faturam 50 milhões por ano, 100 milhões por ano, e que geram muito caixa. Então, são empresas muito lucrativas, têm muito dinheiro na conta, só que são atendidas com talvez, sem pouca complexidade de atendimento. Sabe? Entendi. É muito feijão com arroz ali, sabe? É muito aquela vibe de ajudar o gerente a bater a meta, com um produtinho aqui, outro ali, e não tem alguém tão especializado para oferecer, por exemplo, um derivativo de câmbio, um derivativo para um exportador, para o importador, uma operação que vai travar o câmbio dele e proteger ele se o câmbio continuar subindo. Né? Então, tem algumas soluções que a gente consegue trazer via banco de atacado da XP, que ela é muito competitiva e que muitas vezes o empresário, né, ainda não conhece. Né? Então, acho que aí tem um grande diferencial, sabe, para entregar. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu escutando tu falar. Derivativo de câmbio, tipo, não tenho nem ideia do que seja isso. Tu acha, e aí pegando um pouco do que tu falou sobre a questão do gerente e tal, do cara bater a meta, porque muitas vezes aquele cara é que abriu tua conta, tu tá na mesma agência faz 20 anos, então eu tenho exemplos concretos que o gerente é o mesmo do dono da empresa, enfim, é o mesmo gerente há 30 anos, há 20 anos, e ele gosta de ser atendido por aquele cara. Então, vê uma amizade que muitas vezes eles não vão, sei lá, sair para um churrasco no sábado, mas eles têm uma boa relação. Tu acha que atrelado a esse ponto, e a esses, vamos dizer, pegando aqui o exemplo de um produto tipo derivativo de câmbio, tu acha que uma grande barreira ainda para o empresário investir, saber que ele tem acesso a tudo isso, é o desconhecimento? Quebrar, talvez, atravessar essa barreira de um eventual desconhecimento do tema e de, caramba, eu nem sabia que existia isso. Com certeza. A gente já tem conversado, né, com grandes empresários aqui no Ceará, o Nordeste tem empresas enormes, e principalmente nesse mercado que eu dei o exemplo do derivativo que veio na minha cabeça de câmbio, né, que nada mais é do que você, né, travar a cotação do dólar, né, num patamar para garantir que aquele preço não te prejudique. Né? Então, em vez de você ficar refém da oscilação cambial, você faz um contrato que te garante ali que você possa ou pagar ou receber o dinheiro naquele patamar do câmbio. É um contrato de opção no final do dia, é espécie de contrato de opção? É derivativo porque ele deriva de um outro produto. Exatamente. Né? Que no caso é o câmbio. O derivativo é sempre deriva do ativo. Né? Então, faz sentido. O nome já diz um pouco do que é, mas ele pode ser N coisas. Né? Então, tem operações mais complexas e outras que são bem simples. Né? Não há nada assim da NASA, né? Só que realmente é algo que não é tão trivial. Né? Você não vai ter numa agência tradicional. Isso aí quem tem acesso a tudo isso são empresas corporate. Né? Então, as empresas aí que faturam 1 bilhão, que são empresas grandes, elas têm um atendimento, com certeza, de excelência, com pessoas bem qualificadas e com todas as áreas entregando tudo. É muito parecido do que a XP não inventou a roda, por exemplo, na pessoa física. Ela trouxe todas as soluções que só os grandes investidores lá, ultra high, né, que são clientes com mais de 50 milhões, 100 milhões, aqueles clientes realmente muito ricos tinham acesso. Ela popularizou para todo mundo. Então, ela quer fazer a mesma coisa com a empresa. Democratizou o mercado financeiro. Exatamente. Né, no final do dia. Exatamente. Entendi. Beleza, a gente está falando do corporate, a gente está falando de uma série de pessoas assim, mas para o cara que é pequeno, médio, o cara middle market, vamos botar aqui o middle market, o empresário que vive ali naquele grande realidade aqui da nossa região, tá? Eu vejo muito, e por trabalhar com planejamento sucessório, operações de M&A, eu vejo muitos exemplos que o cara está ali refém de um consórcio, ele está ali refém de um CDB, tá? Então eu me lembro demais de um projeto que a gente fez para uma família, de uma empresa de varejo que tem uns 60 anos aí, e aí eles foram no contador, que é um cara super qualificado, e a sugestão para investimentos, que eles tinham muita liquidez, era que eles abrissem uma holding. E aí eu lembro demais que eu falei para eles, pelo amor de Deus, não façam isso. Por quê? Porque vocês vão pagar aí 34% na cabeça e não compensa. E você não vai ter acesso a todos os produtos. E aí eu fui explicar para eles na época o que era fundo exclusivo, porque eles tinham muita liquidez. E aí eles acabaram optando por essa solução, enfim, e continuaram durante muito tempo. E aí desinvestiram agora depois da questão da lei dessa mudança normativa. Mas eu lembro demais dessa figura, porque eles não sabiam nem que existia isso para mim. Eu achei que isso era coisa para quem era, como tu falou, o cara que é corporate, fatura 1 bilhão. Tá? Então,
Para esse cara que é médio, a recomendação é, pô, vou estudar e tal. Mas eu acho que ainda bate muito na questão dele estar preocupado em fazer o negócio dele crescer, entendeu? E outra coisa também que a gente fala muito é que geralmente o maior risco do empresário é a própria empresa dele, né? Então, Certo, só boa. que a gente costuma a se sentir muito seguro com o que a gente domina, né? Então, às vezes a gente não enxerga risco no nosso dia a dia, no nosso negócio, porque a gente domina aquilo, né? Então, é natural que um caixa de uma empresa tenha que ser conservador e precisa de liquidez, né? Então, às vezes, até por isso, a pessoa negligencia, porque acredita assim, é pouca diferença, mas a pouca diferença em muito tempo, né? E sobre valores expressivos pode dar uma diferença de pagar, às vezes, uma festa de final de ano, pagar um funcionário a mais, a rentabilidade a mais que você poderia entregar. E tem outro ponto também que você falou, que às vezes o caixa da empresa está muito robusto, sem necessidade, porque o empresário acha que não faz sentido passar para a pessoa física, quando na verdade muitas vezes ele montando uma estrutura mais inteligente, né, com um suporte realmente mais qualificado ali, na figura do advogado para montar como um todo, ele consegue investir melhor, aumentar a rentabilidade, e se um dia a empresa precisar de dinheiro, ele pode fazer um crédito colateralizado, pois a gente faz muito lá. Então eu dou o meu dinheiro da física em garantia e empresto para a jurídica, né? Então sem ter que fazer aumento de capital, sem ter que fazer coisas contábeis muito complexas, né? Então, assim, eu vejo, né, que às vezes até mesmo o próprio contador acaba puxando um pouquinho freio de mão e barrando algumas operações ali, tentando ir por um caminho mais simplista, né, e acaba ficando muito dinheiro na mesa, né? Então, isso quando a gente fala só de investimentos, né? Mas eu acho que tem realmente muitas soluções aí que dá para agregar valor, sabe? Já aconteceu com a gente aqui de, por exemplo, falei da questão do fundo exclusivo nessa operação que a gente fez. Ele, tava no nível que ele estava me perguntando, mas qual fundo você investe? Olha, isso aí já não é mais comigo, eu não tenho nem ideia. Inclusive, eu tenho uma pessoa que faz isso por mim, entendeu? Então, eu acho que mostra um pouco dessa segmentação, que é uma tendência natural dos mercados que a gente tem visto, né? Eu acho que o agente, o assessor de investimento como um todo, ele meio que virou uma espécie de semelhante aqui, mutados e mutantes, uma espécie de um advogado, uma espécie de um contador, numa figura muito baseada na fidúcia e muito baseada na confiança. No final do dia, é a pessoa que está administrando o teu dinheiro. E, além disso tudo, ele começa a ouvir determinadas coisas que muitas vezes não são nem da área dele, mas que a pessoa física, o empresário, ele pinta aquele cenário para poder ele conseguir te explicar porque ele está tomando aquela decisão. Eu tenho visto muito isso ao longo desses últimos anos, tá? E aí, olhando para frente aqui, hoje a gente está num determinado cenário econômico aqui, sem entrar em qualquer coisa e nada relacionado a questões de governo, de política, nem nada, mas tem um determinado cenário hoje que está posto na mesa. Para as empresas, para o empresário, e fica à vontade de falar da pessoa física, da pessoa jurídica, o que você tem observado, olhando para frente, olhando para o futuro, aí, nesse horizonte aí de 3, 4, 5 anos? Tá. Eu acho que essa é uma pergunta bem também abrangente, mas eu vou tentar... A gente tem que deixar o máximo abrangente possível para poder que o negócio caminhar bem, entendeu? Mas eu vou tentar trazer primeiro, assim, não existe receita de bolo, né? Então, eu acho que isso é importante falar. Então, eu não posso chegar e falar assim, existe uma carteira recomendada, não, claro, isso claro. É que todo mundo deveria fazer, até porque a primeira análise que a gente sempre faz entender tanto a tolerância a risco da pessoa e a capacidade de correr risco, né? Então são coisas diferentes. Então, tolerância, você pode ser uma pessoa arrojada, que aguenta volatilidade, mas você está juntando dinheiro para comprar teu imóvel daqui a 12 meses, então você não tem capacidade para correr risco nesse dinheiro da compra do seu imóvel, né? Porque 12 meses é um período curto e pode acontecer alguma coisa, você perder dinheiro. Mas quando a gente olha uma carteira de investimentos, uma coisa que sempre será, em qualquer cenário, é o almoço grátis do mercado financeiro, né? É a diversificação, né? Então, e uma diversificação que a gente tem feito muito e tem colhido muitos bons frutos, e eu acho que todo investidor deveria ter, então vou até puxar um pouco para esse lado, diversificação em moeda, né? Então, por exemplo, dolarizar uma parte do patrimônio, eu acho que é primordial, seja do tamanho que você seja em termos de patrimônio, porque o Brasil, nós somos uma grande fazenda, se for pensar, né? O Brasil é exportador de commodity, né? A gente
a fazenda do mundo, né? A gente produz tudo, vende e a gente importa de tudo também já industrializado. Então a gente não agrega tanto valor na cadeia e a gente acaba que fica muito refém da oscilação cambial e isso gera o quê? Muita inflação, né? Então acho que daí seria o segundo ponto que todo mundo deveria olhar com carinho para ativos que te protejam o teu poder de compra, ou seja, que tem ali aqueles ativos IPCA+, que a gente fala, né, que protegem a inflação. Eu vejo muito investidor preocupado com o CDI, né, com a Selic, com o CDI, e não se fala tanto da inflação, que a gente deve ter um ano inflacionário agora, 2025, por conta desse aumento do dólar. Ele puxa a inflação, até por isso que a Selic está subindo, né? Então, essa semana deve ter mais uma alta da Selic. Nós já estamos falando em 13,25 agora, dia 29, e depois continua aumentando até talvez chegar a 15%. Para conter a inflação, basicamente. Então, a inflação, eu sempre falo para os clientes, assim, o que te deixa mais rico não é se você tem 1, 2, 3, 4, 5 milhões. É quanto o teu patrimônio está crescendo acima da inflação. Né? Porque a gente tem idade, eu sou mais velho, né? Tenho idade parecida, mas na época do colégio eu lembro que com R$1 eu comprava uma coxinha, refrigerante e ainda sobrava o troco para comprar umas balinhas, né? Sim, tudo bem que R$5 você era rico, R$20 você ia pro cinema, comia o lanche, depois ia para casa. Daí, no longo prazo, a inflação corrói o nosso poder de compra, né? Então a gente acaba perdendo esse poder de compra. E a maneira de defender é investir em ativos atrelado à inflação. Então, uma carteira bem diversificada, né, que, então, no cenário atual, eu diria, tenha bastante, seja conservador, né? A gente tem aí um cenário mundial turbulento, não vamos falar de Brasil, mas a gente está aí passando por um cenário aí de bastante conflito, mudança, guerra, né? Mudança. Então, eu acho que é importante ter aí uma certa... conservadorismo, né, na hora de montar. Na linguagem de mercado financeiro é hedgear o teu risco, né? Tem que se proteger, com certeza, porque a gente... tem até um livro, até esqueci, ia trazer um livro para você, que é da Psicologia Financeira. Legal. É um livro que eu recomendo para todo mundo, deveria ler esse livro, porque não é um livro sobre psicologia, é um livro sobre comportamento. Comportamento. Né? Que eu acho que o que diferencia o investidor de sucesso para não ter sucesso tem a ver com... É muito mais comportamental do que ser um gênio da matemática, o que for. A gente tem lá vários clientes que de pouquinho em pouquinho alcançaram valores bem expressivos e eu acho que até um trabalho que a gente faz muito hoje forte na pessoa física é isso. É fazer um financial planning, ali, um planejamento financeiro de ajudar a pessoa a entender onde ela está hoje e aonde ela quer chegar, né? E desenhar esse projeto para ele alcançar lá, né? Não, muito legal. Henrique, queria te agradecer, ficaria aqui mais 2 horas falando sobre esse tema. Eu que gosto muito, você sabe disso, eu gosto muito da gente conversar sobre isso, sobre as tendências do futuro e tal. E só um parênteses, tu falou da dívida... Colateralizado. Exatamente, que eu não consegui falar isso. E eu só lembrei de um filme, que tem um filme que é espetacular, se você não viu, assista, que chama A Grande Aposta. Eu já vi algumas boas vezes esse filme, que é uma aula sobre a crise financeira dos Estados Unidos em 2008 e sobre quem conseguiu antever esses passos e o que eles... A questão, vamos dizer, da psicologia do comportamento deles, do dilema que eles vivenciaram em ganhar dinheiro em face do desastre da economia americana. Assim, é espetacular esse filme. Todo o mercado financeiro ama, assim, é tipo um mantra. Então eu só lembrei disso, né, que é o famoso CDO. Mas queria lhe agradecer, obrigado pelo convite, obrigado por ter vindo aqui e volte mais vezes. Então fica à vontade aí para você deixar o seu recado final. Eu que agradeço, espero que quem precisar dessa ajuda, né, para investir, seja na pessoa física ou jurídica, pode estar em contato com a gente e estamos juntos. Se precisar aí de qualquer outro tema de investimentos, alguma coisa que a gente possa contribuir, é só chamar. Obrigado, amigo. Pessoal, lembrando que eu falei lá no começo e quem não conseguiu acompanhar, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Valência Associados, de curtir, de compartilhar, de acompanhar os nossos curtas que a gente lança nas nossas redes sociais, ativar lá o sininho, porque toda a ideia é isso aqui ser quinzenal. Então, novos episódios, novos conteúdos, a gente está super empolgado para o ano de 2025, então nova temporada do Café com Valência, muita coisa nova, fiquem ligados. Obrigado.